Não, antes dessa. Me define o que é gnose. Porque às vezes a gente já está falando de igreja gnose, então o que seria gnose, para depois a gente ver o que seria um cristianismo mais gnose. Como é que essas coisas conversam? Cristianismo mais gnose, beleza. A gnose, ela é traduzida como conhecimento, né? Só que como no grego existem diversas palavras, esse conhecimento é um conhecimento não científico, pode-se dizer, que ele não parte de um conhecimento comum, no qual você é aprendido no dia a dia. A gnose, ela é como se fosse um conhecimento espiritual, que se transforma numa verdade. Essa gnose, ela tem um caráter salvífico, entende? Da mesma forma, salvífico no sentido de salvar a alma. O fato de você conhecer, né, que é, assim, aí meio que já conhecer a Deus, por exemplo. Resumindo bem, é isso. Conhecer a divindade, você entrar em contato com o sagrado, com o divino. E esse conhecimento, então, ele vai transformar a sua alma. Ou seja, não é um conhecimento que você aprende normalmente. Não é um conhecimento da sua vida, é um conhecimento que você tem que aprofundar, buscar, geralmente através das iniciações, né? E naquele tempo, isso eu acho bem legal. Não sei se o pessoal já viu isso, mas no gnosticismo tem os aeons, né? E imagina que cada aeon a gente pode fazer um paralelo, assim, um paralelo meio tosco, com a sefirós da árvore da vida. Só que no gnosticismo são 30. E aí, imagina que para a pessoa que chegou, meditou naquele aeon, meditou naquela verdade espiritual. E aí foi aprofundando nessa meditação, aprofundando até que chegou na verdade única, que seria Deus. E é legal que essas meditações são sempre em pares. Eu falo meditação, que é a forma mais próxima da gente entender. Mas para um gnóstico assim, ele seria mundos, né? Ele está vivenciando os mundos, né? E aí o último aeon, por exemplo, seria o aeon do silêncio e da profundidade. Eu acho isso muito bonito, porque você meditando nessa gnose, nesse conhecimento, chega no máximo, no mais profundo que o ser humano encarnado consegue chegar, que seria então o conhecimento do silêncio e da profundidade. Ou seja, aquilo que não pode ser falado, o inefável, é inexplicável. Então esse conhecimento seria mais ou menos isso. Os gnósticos, né, quando entravam nessas escolas de mistérios, né, ele buscava esse conhecimento através do Cristo. O Cristo seria o mediador, aquele que seria um psicompopo que levaria a alma daquele estudante até esses conhecimentos. E essa alma, né, isso teria um caráter de buscar, buscando o termo correto da Bíblia, não permitir a segunda morte. Não sei, na Bíblia fala isso, que tem que evitar a segunda morte. Ele fala mais ou menos isso. E é justamente isso, porque a primeira morte, né, é aquela que a gente morre, nosso corpo, e a segunda é quando o nosso ego é dissolvido, né, e a semente é colocada em outra vida, e a gente esquece tudo aquilo que a gente vivenciou. Evitar a segunda morte seria justamente a gente cristalizar nosso ego, né, e perpetuar ele num corpo de luz, como Jesus no livro sagrado da nossa igreja, né? Existem vários livros sagrados, mas da nossa igreja, a Igreja Gnóstica, chamado Pit Sophia, na qual é justamente a história de Jesus encontrando com a Sofia, que seria mais ou menos uma metáfora, né? Desse espírito divino, né? Que os telemites poderiam falar que é o SAG, com o nosso ego, né? Nossa alma mortal, divinizando ela. Então, o conhecimento, né? Seria isso, o conhecimento que existe esse mundo superior, que existe uma salvação. Principalmente porque os gnósticos, eles eram bem dualistas, né? O mundo era, assim, não era nem, era pior do que Matrix. Por exemplo, até o próprio tempo era uma forma de prisão. Você calcular o tempo para alguns grupos gnósticos era uma prisão para eles.